Bom dia, meus queridos irmãos. Começando uma nova semana de trabalho, que a graça de Deus, a presença gloriosa do Espírito Santo te conduza em vitória nesta semana de trabalho que iniciou ontem, né? A semana e o de trabalho começa hoje. Muitos já trabalharam ontem, né? Que às vezes muitos trabalham de domingo. Mas que Deus nos abençoe de forma abundante, poderosa, preciosa. Amém? Dando continuidade nos nossos estudos, eu quero falar hoje sobre uma outra peça da armadura de Deus, a couraça da justiça. A palavra de Deus nos ensina que a couraça se constituía de duas peças. Uma frontal, que cobria o tórax do soldado. Outra, posterior, que cobria as costas. E essa peça, ela protegia os órgãos vitais do corpo. E quando Paulo falou em couraça da justiça, ele estava falando, ele tinha na sua mente retidão, mas principalmente justificação. A justiça imputada a nós crentes em Cristo Jesus, sem a qual nós não somos considerados justos diante de Deus, nem podemos receber o Espírito Santo, que te faz pensar, sentir, agir com retidão e praticar a justiça. E a Bíblia fala, né, em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 21, assim: tendo em vista que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para vencer, nós precisamos confiar na justiça de Deus, não na nossa própria justiça, e sim na que vem de Deus pelo sacrifício vivo e eficaz, poderoso de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é a couraça que blinda o coração do cristão contra o pecado e contra toda acusação do inimigo. Então, em 1 João, no capítulo 2, o versículo 29, que eu quero ministrar dentro desse texto, depois dessa explicação sobre a couraça, o capítulo 2, ele fala assim, o versículo 29, ele diz assim para nós, amados, deixa eu ler aqui na minha Bíblia. Filhinhos, né? Ele chama a gente de filhinhos, os filhos de Deus. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Quando você recebeu a Cristo pela fé, todos nós, né? A justiça dele, a couraça da sua justiça nos foi entregue. Então, para que eu e você nos tornemos santos e inculpáveis perante Deus, nós precisamos agir pela fé, com fé, naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, lá na cruz do Calvário. E ele fala assim para nós, olha, filhinhos, não deixem, ou melhor, que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Isso está no livro de 1 João, capítulo 3, do 7 ao 10. Irmãos, o poder do pecado sobre as nossas vidas, ele foi anulado. Louve a Deus por isso. E agora, revestidos com a justiça de Cristo, nós temos poder sobre o pecado, para vencer o pecado. E agora, nós devemos também fazer dos nossos membros, do nosso corpo, escravos da justiça. No livro de Romanos, no capítulo 6, o verso 12, ele diz assim: não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Isso já está
ao nosso alcance, pois Deus tornou possível isso para mim e para você. Jesus, amados, vou falar com as minhas palavras, Ele derramou seu sangue para que você e eu fôssemos perdoados e pudéssemos viver de uma maneira santa e inculpável perante Deus. Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós, no nosso íntimo, para que eu e você possamos, com a ajuda do Espírito Santo, sermos capazes de viver livres do pecado. E a palavra de Deus fala assim: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, de morte para a vida. Então ofereçam-se a Deus, né? Ofereçam-se a Deus, é isso que ele fala. Nós já fomos libertos do pecado e não vamos mais nos tornar escravos do pecado, mas sim escravos da justiça. E a palavra de Deus é muito clara. Enquanto eu e você estivermos revestidos com a couraça da justiça, eu e você nos tornamos, sabe como? Invulnerável aos ataques do maligno. Conscientes de que este revestimento com a justiça de Cristo não foi eu e você que nos tornamos justos por termos aceitado a Jesus. Não, de forma alguma. Nós fomos revestidos com a justiça de Cristo, então vamos ser capazes de suportar todas as tentações. E porque nós sabemos que fomos libertos do poder do pecado e que Cristo está em você e que eu e você estamos nele, então nós vamos poder dizer não a todas as tentações do maligno, sabendo que estamos revestidos com a justiça de Cristo e não com a justiça própria. Então nós vamos nos tornar pessoas inabaláveis quando o inimigo das nossas almas nos atacar e fazer com que nós querer lembrar dos pecados passados, né? Não, queridos, olha, revestidos com a couraça da justiça, você pode se portar de uma maneira destemida, vitoriosa, seguro, para que você e eu possamos estar como estamos, esperando a vinda de Cristo e que nós possamos nos apresentar santos e inculpáveis perante Ele. Essa confiança temos que ter. Temos que ter essa confiança mediante ao poder de Deus. E como eu e você já nos entregamos a esse poder ilimitado, incomparável de Deus que habita em nós, ao nosso coração, na pessoa do Espírito Santo, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não vai permitir que você e eu tropecemos, mas o Senhor Jesus vai nos apresentar diante do Pai sem defeitos. A palavra de Deus fala assim, que aquele que é poderoso, né? Aquele que é poderoso para nos impedir de cair e para nos apresentar diante do Deus Todo-Poderoso, diante da sua glória, com grande alegria, vai estar a cada dia nos revestindo com essa couraça da justiça. Então você vai enfrentar sem medo, sem temor, todo e qualquer ataque do maligno, sabendo que o justo jamais será abalado para sempre. Se lembrarão dele, diz o texto da palavra. Você e eu não vamos temer más notícias. O nosso coração vai estar firmes, confiantes no Senhor. O seu coração e o meu vai estar seguro e nada vamos temer. E no final, nós vamos ver a derrota dos nossos adversários. Eu quero deixar essa palavra em frente às suas batalhas, sem medo, vestindo toda a armadura de Deus e se protegendo com a couraça da justiça. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe você. Desejo a vocês que ouvem as palavras que eu tenho ministrado, que as suas guerras sejam vencidas assim, você usando todas essas peças da armadura de Deus na sua vida, e sem temor, sem medo, mas com temor a Deus, amando a Deus em primeiro lugar, você vai poder enfrentar essas guerras e essas batalhas, revestido
com a couraça da justiça. Amém? Boa semana para vocês, em nome de Jesus. Não deixe de dar um joinha lá no meu canal e de ouvir e passar em frente. Seja a boca de Deus. Repasse esses ensinos. Amém?